Meus queridos colegas, né, daqui a um mês estarão formados. Espero que estejam caminhando bem, que tudo esteja indo de acordo com o possível. Dando continuidade, então, à questão do direito canônico, relativo a algumas percepções de santos, na última fala nossa, nós tentamos mostrar para vocês a visão de São Bento de Núrcia, depois São Domingos de Gusmão. Bento de Núrcia tem uma visão mais monasterial, preso no mosteiro, na cela do mosteiro. Interessante, cela, né? Sala de aula, cela. Isso, cela serve para presídio, serve para hospital também. A sala de aula tem essa conotação. Já Domingos de Gusmão tem um aspecto mais de visão da palavra, ordem dos pregadores. E vamos trabalhar com vocês hoje alguns aspectos sobre Inácio de Loyola. Inácio de Loyola é um santo espanhol. A Espanha é curiosa. A Espanha é a filha dileta da Igreja. A filha rebelde é a França. Mas santos importantes, especialmente na região do País Basco. Guipúzcoa é uma região do País Basco. O basco é uma língua diferente de todas as outras línguas. Ela parece um pouco o som espanholado, mas é uma língua diversa. Inácio de Loyola, ele faz parte do movimento da Contra-Reforma, contra a visão de Martinho Lutero, que queria reformar a igreja, acabou saindo da igreja, ele não queria sair. Mas Inácio nasce em Aspétia, hoje Loyola, 1491, e falece em Roma em 1556. Mas nós iremos depois conversar mais a respeito disso. O Código de Direito Canônico tem 7 livros, são 1752 cânones, e foi praticamente renovado pelo Papa São João Paulo II, em 1983. O livro segundo trabalha a questão do povo de Deus, o estado pessoal do laicato e dos clérigos, a questão do direito de associação, a Igreja Universal e Particular, os institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica. Então há uma ideia mais no livro 2 do povo de Deus. O livro terceiro trabalha no livro 3 do Código de Direito Canônico, a função de ensinar. Vocês estão percebendo a importância do ensino católico num país especialmente como o nosso. Foi um jesuíta, Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, os primeiros a virem para cá. Manuel da Nóbrega era português, de Trás-os-Montes, da região de Alijó, e José de Anchieta, o espanhol, de Tenerife, né, Las Palmas, e acaba falecendo aqui no Brasil, em Espírito Santo. Então, esse livro 3 do Código de Direito Canônico trabalha o mistério da palavra, a ação missionária da Igreja, a educação católica, os meios de comunicação social, a profissão de fé. Lembrem o seguinte, a filosofia ancila a teologia, quer dizer, a filosofia é serva da teologia. E para o direito a importância é fundamental entendermos a base, né, o tripé da nossa formação. Sociologia, história e filosofia. Claro que esse é o enxerto para pensarmos essa questão da nossa profissão. Lembrar também que essa visão, filosofia como serva da teologia, é de Santo Tomás de Aquino. No livro 4 do Código de Direito Canônico, a função de santificar. Por isso que estamos trabalhando com vocês alguns santos aí importantes, especialmente o Santo Inácio de Loyola, hoje que vamos trabalhar. No livro 4 trabalha a disciplina dos sacramentos, o culto do direito divino, os lugares sagrados e os tempos sagrados. Então, lembrar dessa essência do direito, nesse tripé, filosofia, sociologia e também a história. Quer dizer, na construção, a estrutura básica da nossa formação, né, são as várias disciplinas, principalmente direito penal, direito do trabalho, direito civil, são as bases, os processos correspondentes, processo penal, processo civil, processo trabalhista, quer dizer, hoje direito empresarial, previdenciário,
são as estruturas básicas para nós rechearmos a construção com essas disciplinas não centralizadas. Lembrem sempre que a estrutura básica, já que o direito no nosso país é um direito positivado, descende da visão de Augusto Comte. Lembrar também a questão da visão cartesiana. A um X não corresponde a um Y. Nós vemos a visão em uma espiral ascendente. Então, eu estou encaminhando para vocês alguns slides do PowerPoint para vocês acompanharem a nossa fala. Tá certo? Então, é importante os níveis. Você vai tendo vários níveis, vai ascendendo esses vários níveis, vai tendo uma dimensão mais aberta, pensando uma estrutura mais ampla. Quer dizer, no primeiro ano eu pensava dessa forma, no segundo é um círculo maior e infinito. Quer dizer, estou no quinto ano agora, a visão é de um círculo, uma espiral ascendente ampla que vai crescendo à medida que eu vou aprofundando o meu conhecimento. Lembrar sempre essa questão, outra questão complexa. Nós, seres humanos, não temos uma moradia como alguns animais. O caracol, o caramujo já vem com a morada pronta. Nós vamos construindo. Aliás, a própria palavra morada vem, ética, vem de ethos, que em grego quer dizer morada. Então é importante também repensarmos aonde você mora, onde está o seu coração, como é que você percebe essa questão no mundo, né? Como é que você se relaciona com a percepção de lugar, em relação à alteridade, o outro, sempre uma ideia envolvendo também as pessoas com as quais eu vivo. Então, veja, o Santo Tomás de Aquino, que era dominicano, nós vemos a importância dos dominicanos, principalmente na questão da palavra, da oratória, ele vai trabalhar, né? Ele diz que existem duas riquezas, as riquezas naturais e as riquezas artificiais. As riquezas naturais, elas não são infinitas. Exemplo, a comida. É um bem, mas não infinitamente. Você come muito e você se estoura de tanto comer. Então, a riqueza natural, ela não são infinitas. Elas são finitas. Já as riquezas artificiais, elas são finitas. Elas são infinitas, as riquezas artificiais. As naturais não são infinitas. As artificiais são finitas. Posso ter um par de sapato, posso ter 2 pares de sapato, 1000 pares de sapato, 500 mil pares de sapato. Você pode ir tendo, porque sempre essa possibilidade de acumulação ela existe. Com muita frequência também, você vê que, às vezes, na Revolução Industrial na Inglaterra, as pessoas que se enriqueciam tinham uma luxúria nas casas com quantidade absurda de objetos de arte e porcelanas caríssimas. Então, há uma ostentação, essa questão das riquezas artificiais. Claro que a riqueza primordial é o conhecimento. Estamos na universidade, quer dizer, conhecer, ter percepção do que eu faço é uma riqueza. O conhecimento é uma riqueza que não é medida só do ponto de vista financeiro. Mas então, há uma ideia também de formação de vínculo. A Santo Tomás de Aquino atual, conhecida a Melanie Klein, uma inglesa, que dizia que era importante formar vínculos. Quem forma vínculo se desenvolve. Quem não forma vínculo não se desenvolve. Então, a importância da formação de vínculos no desenvolvimento humano. Fundamental. Quer dizer, não basta só o virtual, tem que ser o presencial. Por isso que a importância da escola na socialização, né? Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, dizia Melanie Klein, discípula do Sigmund Freud. E criou uma série de outros pensadores importantes, como Bion, como Bowlby, né? O Bowlby dizia que saúde é conviver com quem não te deixe doente. É complicado, né? Porque na convivência as pessoas vão tendo alterações, vão tendo vivências. E o Bion dizia em aprender com a experiência. Toda experiência nova é um aprendizado de transformação, né? de memorização. É interessante essa percepção do Bion. Mas voltaremos a comentar com vocês em outro momento, né? Essas questões aí. Então, lembrar também que
Na estrutura de Santo Inácio de Loyola, ele vai depois se reunir, ele era um soldado que na batalha de Pamplona fica ferido, quebra a perna direita, ele fica ali um tempo, 6 meses, parece que. Aí ele começa a ler a Bíblia e se converte, larga deixa de ser soldado e passa a ser um soldado de Cristo, na visão do Contra-Reforma. E em Barcelona, ele nasce lá no norte da Espanha, mas depois vai a Barcelona com um grupo de jesuítas que vão começar a formar a Companhia de Jesus, vai até o mosteiro de Montserrat, em Barcelona, e faz ofertas ali à Moreneta, a Nossa Senhora, a Virgem Negra de Montserrat, a Moreneta. Hoje existe um mosteiro ainda beneditino, onde Santo Inácio de Loyola esteve. Depois ele foi a Paris, no Sacré-Cœur, na Igreja do Sagrado Coração, com esse mesmo grupo de jesuítas, e ali eles fazem os votos para a fundação do que viria a ser a Companhia de Jesus. Essa companhia foi muito combatida. O próprio Marquês de Pombal, em Portugal, em 1759, fechou a companhia, com ordem do Papa Clemente XIV. Ele era contrário a essa percepção dos jesuítas, que achavam que os jesuítas tinham muitas propriedades. Os jesuítas são a segunda ordem católica em quantidade. A primeira são os salesianos. Os jesuítas têm diminuído muito atualmente. Aliás, há um enfraquecimento dessa questão dos valores religiosos. Mas ele nasce lá no País Basco, atualmente a cidade de Loyola, no palácio. Ele era de família nobre espanhola, na região de Guipúzcoa, pertinho de Donostia, San Sebastián. É uma região que tem uma parte do País Basco, uma parte na Espanha, outra parte na França. E duas pessoas são importantes, então, na fundação dessa instituição. Inácio de Loyola, a parte dos jesuítas homens, e as jesuitinas fundadas pela Madre Cândida em 1871, em Salamanca. A Madre Cândida também é do País Basco, na região de Andoain, nasceu em Andoain, e também vai trabalhar com essa questão da austeridade dos jesuítas, de prestação de serviços à comunidade. Ela se chamava Joana Josefa Cipitria e Barriola, nasceu em 1845 e morreu em 1912, em Salamanca, na Espanha. Foi santificada pelo Papa Bento XVI e foi beatificada pelo Papa João Paulo II, agora em 1996, e em 2010 foi santificada. Então, nasce no País Basco, Andoain, uma casa relativamente pobre, com muitos filhos, muitos irmãos, e ela consegue transformar. E a ideia dos jesuítas é o mundo. Aliás, um dos lemas é: o mundo é pequeno para os meus desejos. Então, realmente, diferente do beneditino, que tem o mosteiro, e do dominicano, que a palavra é fundamental, para nós o direito à palavra é mesmo fundamental, ela vai percorrer o mundo. Então, hoje, mais de 100 unidades espalhadas no mundo todo. A sede está em Roma, mas existem irmãs jesuitinas e existem jesuítas no mundo todo. Só nos Estados Unidos são 27 a 28 universidades católicas dos jesuítas. A Universidade de Georgetown, em Washington, pertence aos jesuítas. Então, existem várias universidades ligadas aos jesuítas. Aqui em São Paulo, o Colégio São Luís. Temos aqui Itaici, em Indaiatuba, também é um mosteiro dos jesuítas, importantíssimo na educação, já que o Código fala nessa questão da importância da educação e da austeridade. Os jesuítas têm também como visão, além de uma terra sem fronteiras, e uma das ideias da Madre Cândida, da Santa Cândida, seria io solo para Deus, quer dizer, só voltar sua vida para Deus, mas existem hoje espalhadas em Bangladesh, Moçambique, Cuba, na República Dominicana, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, todo lugar, nos países mais pobres. Nos Estados Unidos não há,
um país realmente que não precisa, mas aí os jesuítas fazem o seu papel. Então, essa visão da austeridade. Percebam no Papa Francisco, tem uma visão austera também, o sapato dele, sapato preto e velho, sapato velho usado. A jesuitina Madre Odete Bechara comenta que era a ideia de seguir, conhece-te o seguidor de Jesus pelos pés. Então, o Papa Francisco comenta muito essa questão dos sapatos usados, velhos. É lógico, ele engraxa os sapatos, mas não usa aquele sapato vermelho habitual. Não usa sapatos caros. Aliás, há o filme aí que está na moda, Os Dois Papas, que é um filme também, uma versão de Hollywood. Não é um filme, está aí no Netflix, mas não é uma versão muito leal à questão da própria igreja. Mas é uma ideia de combater a luxúria, combater. Tanto é que ele usou um carro simples quando veio aqui para o Brasil, não usou um carro sofisticado. Não existe essa ideia Então, existe essa austeridade. A Universidade de Chicago Loyola é uma universidade importantíssima, vale a pena depois fazer uma visita à Universidade Loyola em Chicago. Contra essa visão de luxúria, da exibição de riqueza e poder, é uma visão mais simples, né, de partilha. Agora, recentemente, tenho passado ali atrás da igreja da Catedral e vejo a partilha de alimentos que as pessoas fazem com os mais vulneráveis. Isso é uma função importantíssima e, ao invés dessa luxúria desmedida de ostentação de riqueza e poder. Então, a Santa Cândida Maria de Jesus, na versão das Irmãs Jesuítinas, funda essa congregação em 8 de dezembro de 1871. Existem escolas aqui na nossa região, nossa cidade, a Escola Imaculada é uma escola fundada pela Madre Cândida, Santa Cândida. Então, essa ideia de mundo pequeno para os meus desejos. Ao fim do mundo iria em busca de almas. Onde há lugar para os meus pobres, não há lugar para mim. Então, presença na África, em Moçambique. Aliás, a África toda está numa situação complicada. A previsão que no ano 2050 seremos 10 bilhões de seres humanos no planeta e a África praticamente uma grande favela. A África caminha para um estado de miséria e pobreza. E a Ásia, dizem que metade da Ásia no ano 2050 será uma favela também. O Planeta Favela, livro do Mike Davis. Ao fim do mundo iria em busca de almas. Um outro personagem fundamental para nós no direito, e ligado ao direito canônico, evidentemente, o padre Antônio Vieira. Aliás, há um filme na internet, depois eu vou deixar um link para vocês, é um filme de mais de 2 horas, vocês estão no momento que não aguentam mais, né, desse confinamento, mas é um livro, é um filme e livro também importantíssimo, Palavra e Utopia, do cineasta português Manuel de Oliveira, vale a pena assistir, uma reflexão importante, porque o direito é feito da palavra. Quer dizer, o indivíduo que não tem uma percepção da palavra, como é que pode ser advogado? Alguém que tem dificuldade de usar a palavra. Então eu deixei o site, depois o link para vocês usarem. O Fernando Pessoa dizia que o padre Antônio Vieira era o imperador da língua portuguesa. E ele tem razão. Só o sermão da 60ª, para quem faz aí a dissertação o TCC, vale a pena, porque no sermão da 60ª ele ensina a fazer uma dissertação. O Fernando Pessoa até brinca que para viajar basta existir. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido, dizia o Fernando Pessoa. No Brasil, como eu disse para vocês, Padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega foram os primeiros na catequese dos indígenas, na colonização e inicialmente do direito dos índios, naquela fase inicial de formação no Brasil. Fundou o Colégio de São Paulo. José de Anchieta era primo do Santo Inácio de Loyola. Então havia um parentesco. Portugal e Espanha são o mesmo povo. Quem fundou Portugal foi um espanhol,
né? Então, Afonso Henriques lá funda, depois expulsa os mouros. Então, uma ligação fortíssima na Península Ibérica com a nossa história. Manuel da Nóbrega era formado em Direito, bacharel em Direito Canônico e em Filosofia, e nasceu em 1517, morreu no Rio de Janeiro, em 1570. Nasceu lá em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes é uma região muito pobre de Portugal, tem a capital Vila Real, mas é uma região bucólica, vinhedos, queijos de cabra, queijos Serra da Estrela, são locais ali vizinhos onde nasceu o padre Manuel da Nóbrega, e que vem para o Brasil e faz a fundação e educação das primeiras crianças aqui e dos índios também, tentando catequizar. Mas a Universidade de Georgetown, em Washington, muito a ver com a questão da educação. Então, também em Washington, há uma participação ativa da Igreja Católica. São 27 a 28 universidades, no total nos Estados Unidos 197 universidades católicas, bastante formação. No Brasil temos aqui a PUC Campinas, PUC do Rio, a Unicinos no Rio Grande do Sul, e também já no Paraná é um grupo marista que cuida. A nossa universidade tem uma visão, não é de jesuítas, mas do Cura d'Ars, que trabalharemos oportunamente com vocês. Lembra que a nossa universidade ela tem uma visão do Cura de Ars, já comentei com vocês, vocês se lembram, né? Cura d'Ars, que era um padre que falava mal o francês. Ars é uma cidadezinha perto de Lyon, ele falava muito mal o francês, era pobre, e o bispo disse, vamos deixar o Cura de Ars agora se formar para padre, encaminha para a cidade de Ars, mas como Deus escolhe os mais humildes para afrontar soberbas dos arrogantes, chegou a ter mais de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas assistindo à missa do Cura d'Ars em Ars. A nossa universidade tem ligação com o Papa Pontifício Universal e Católica, Papa São Paulo VI, que também foi agora canonizado, mas foi Dom Antônio Maria Siqueira que em 1972 transformou a nossa universidade em pontifícia. Existem no Brasil outras universidades católicas que não são pontifícias. Em Portugal, a Universidade Católica não é pontifícia, ela tem no Porto, Lisboa e em Évora. É uma excelente instituição também. Vale lembrar aqui que Coimbra tem doutorado desde 1455. Nós agora implantamos o mestrado. Pensem também em continuar os estudos aí no mestrado, que vale a pena continuar estudando, sempre é importante essa percepção. Lembre do padre Antônio Vieira nessa questão da ideia de usar a palavra, né, de percepção, ir para o mundo, né, a visão dos jesuítas, diferente dos beneditinos que ficavam presos no mosteiro, e os dominicanos que usavam a palavra, ordem dos pregadores, palavra com Dio e de Dio, dizia São Domênico de Gusmão, São Domênico de Gusmão. Já os jesuítas se espalham pelo mundo catequizando, orientando, ensinando, uma visão diversa. Depois a obra foi restabelecida em 1804 por Pio VI. Então houve sempre essa ideia de contrapor as congregações religiosas. As escolhas são diversas, alguns preferem ser beneditinos, outros dominicanos, outros diocesanos, como é o caso da nossa universidade, mas a importância do ensino e da visão dos jesuítas é fundamental. O Papa Francisco é jesuíta, tem uma percepção de catequizar, de buscar, sempre que o Papa Francisco se inicia uma palavra, ele começa dizendo dando continuidade à nossa catequese, em busca da verdade. Quer dizer, a verdade sempre é alguma coisa que tem que ser buscada, tem que ser entendida, né? Lembrando que não basta somente os livros, é preciso ler pessoas também. Claro que para nós o direito é fundamental o texto, né? Mas o Santo Inácio trabalhava muito com os exercícios espirituais, o recolhimento, o silêncio e a caminhada pelo mundo. Então, uma visão de partilha, uma visão de percepção de mundo mais aberto.
Lembrando que não basta somente os livros, é preciso sair para o mundo, conhecendo principalmente as artes, tendo uma percepção também literária, não somente uma percepção textual. Então, com isso, nós encerramos. Eu vou fazer uma questão para vocês. Um abraço, estou com saudades e, se Deus quiser, em breve nos encontraremos. Boa caminhada para vocês, muito obrigado.